Segundas Crônicas, capítulo 20, versículo 1 em diante. Eu vou ler para vocês, para a gente entender bem a palavra, que diz assim: sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e poder. Na minha tradução diz poder, aqui diz potência. E não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançasse fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier a espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, os filhos de Moabe, o das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste passar Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão pago vindo para nos lançar fora da tua herança que nos fizesse herdar. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé, e o Senhor, perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaiel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Metanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvido todo Josafá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, assim o Senhor vos diz: não temais e não vos assustei, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos e ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais e nem vos assustei. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amém? Amém, gente? Glória a Deus. Queridos, nessa noite, eu queria falar um pouco sobre esta palavra. E antes de eu falar diretamente sobre a palavra, eu queria dizer para vocês que o rei Josafá, ele era filho do rei Asa, e ele tinha assumido o reino, e quando ele assumiu o reino, ele fez uma reforma tremenda no reino. Ele fez tudo aquilo que precisava, ele aparelhou o exército. Se você for lá em 2 Crônicas 17, você pode ver aí, ele aparelhou o exército, ele mandou que os ministros do Senhor saíssem por todo o reino, ensinando a palavra do Senhor para o povo de Israel. Aleluia,
Amém? Ele quer dizer, ele chegou com vontade. Ele fez uma reforma. Para quê? Para tirar a idolatria, para deixar que só Deus fosse adorado. Então Josafá fez todas essas coisas. Aí quando chega nesse versículo aqui, ele diz assim, ó, depois disto, os filhos de Amon, olha só, queridos, os filhos de Amon e alguns dos amonitas vieram a peleja contra Josafá. Quer dizer, quando Josafá tinha feito tudo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Talvez você possa até falar nessa noite, pastor, eu já orei tanto, eu já fiz, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu estou sempre na igreja, mas eu estou passando uma prova tremenda, porque você quer fazer a vontade de Deus, e o diabo ele quer tirar você do foco, amém? Amém ou não amém? A Bíblia diz, queridos, que o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir. Então nessa noite talvez você esteja, há bastante tempo passando alguma adversidade, mas eu quero dizer para você que essa peleja não é sua, amém? Eu quero que você saia com isso na sua cabeça nessa noite, a peleja não é sua, a peleja ela é do Senhor, amém, queridos? Essa peleja que você passa, se eu passar, quando eu passar, ela não é minha, ela é do Senhor. E a Bíblia mostra aqui que quando Josafá, aleluia, as pessoas vieram, e olha só, querido, quando a Bíblia fala que eles já estavam em Hazazontamar, que é em Gedi, eles já tinham invadido uma cidade pertencente ao reino de Josafá. Olha, querido, eram 3 exércitos, se reuniram 3 exércitos para pelejar contra Israel. Então, quando eles se reuniram, Josafá ele tinha feito tudo aquilo que ele precisava fazer, ele estava na presença de Deus, e aí avisaram para ele, olha, um grande exército que encontra você, uma grande multidão, e se você lê a palavra, a Bíblia diz que ele teve medo, ele temeu, mas o medo, você pode até ter medo, amém? Amém? Você pode até ter medo, mas o medo ele não pode te paralisar. O medo, ele não pode deixar que você continue na posição, adorando a Deus. Ele não pode, aleluia, empatar, impedir que você, aleluia, deixe de clamar ao Senhor. Então, queridos, eu sei que muitas vezes nós passamos por dificuldade. Mas eu digo para você, quando você, aleluia, estiver passando por uma dificuldade, não pare de orar, não pare de clamar, fique na posição do Senhor. Fique na posição. O que é ficar na posição? É você ficar em jejum, é você ficar em oração, é colocar a sua família nas mãos do Senhor, é você ler a palavra para buscar a orientação de Deus. E o que é que vai acontecer? O inimigo ele não vai resistir, ele pode até amedrontar, ele pode até atacar, mas ele já perdeu, aleluia. Eu digo para você nessa noite que Deus, ele tem vitória para você, não importa a tua dificuldade. Sabe, eu lembro uma vez, uma passagem da palavra de Deus, que Jesus, ele pegou os discípulos dele e falou, olha, entre no barco e passe para outra banda, eu vou orar e depois eu vou ao encontro de vocês. E os discípulos obedeceram a Jesus, entraram no barco e eles começaram a navegar. E a Bíblia, ela diz que de madrugada, Jesus, aleluia, ele apareceu andando sobre as águas, amém? Você já leu isso? Ele apareceu andando sobre as águas. E Pedro, querido, muita gente reclama de Pedro, mas Pedro era uma pessoa que ele não tinha medo não. E Pedro disse, Senhor, se realmente é o Senhor, manda eu andar sobre as águas. Ele não confiou na palavra dele, ele não confiou no pensamento dele, mas ele pensou com ele, se Jesus mandar eu fazer, eu faço. Amém? Ele disse, se Jesus mandar eu andar sobre as águas, eu vou andar sobre as águas. E se Jesus mandar você fazer alguma coisa, pode mandar, porque Ele garante.
Ele não vai te desamparar, Ele não vai deixar você. Pode até parecer que a coisa está feia, mas Ele vai vir pegar na tua mão, aleluia, e te tirar do abismo. Então, querido Pedro, com aquela palavra, Jesus disse: venha. E Pedro começou a andar sobre as águas, e andou, e quando ele estava para chegar perto de Jesus, naquela hora, era a tarde da noite, era na madrugada, e as ondas, o vento, as ondas estavam altas, e Pedro, ao invés dele estar olhando para Jesus, ele começou a olhar para as ondas, ele começou a olhar para o vento. Olha, muitas vezes nós passamos ventos na nossa vida, e eu quero dizer para você, nessa noite, existe 3 tipos de vento, como diz os irmãos do manto, do coque. Eu não tenho coque, né, mas aquelas irmãzinhas, eles falam disso, que tem 3 tipos de vento. Tem aquele vento que muitas vezes você entra por falta de vigilância, que muitas vezes você entra por desobediência, aí você começa a passar prova, começa a passar luta. Tem aquele outro vento, como diz os irmãos, aquela luta que você passa, quando o inimigo ele começa a te oprimir, porque você não orou mais, você não jejuou, e o inimigo ele começa a entrar na tua casa, começa a colocar contenda, começa a faltar as coisas em casa, e tem aquela prova, e tem aquela luta, que vem, não para que você caia, mas ela vem para te aprovar. Amém? Amém, Jesus? Amém? Então tem aquela luta que vem. Deus quer ver se realmente você, em todas as situações, você vai adorá-lo. A Bíblia diz em Romanos: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Aleluia. Em todas essas coisas, em todas essas lutas, em todas as dificuldades, na doença, quando vem a prova, quando vem a falta de dinheiro, é aí que Jesus vai estar com você. Ele vai sustentar na sua mão, aleluia. Ele vai cuidar de você. Ele vai abrir porta onde não tem porta, aleluia. Ele vai abrir a janela dos céus para você. E você não vai ser derrotado em nome de Jesus. Então, querido, eu não sei qual é o seu caso nessa noite. Você tem que saber, porque você sabe o que você está passando. Mas eu digo uma coisa: se você entrou nessa luta por desobediência, peça perdão hoje, e você já está fora da luta. Amém? É só você pedir perdão: Senhor, me perdoe, eu errei. Deus perdoa agora, irmão, não é amanhã não. Tem irmão que ele fala assim no dia da ceia, ele fala: ó, hoje é ceia, eu não vou na igreja não, porque eu pequei, e aí o que é que vai acontecer? E eu não posso tomar a ceia. Erro. Aí é que você tem que vir, chegar aqui e dizer: Senhor, passa teu sangue na minha vida. Eu vou participar do teu corpo, do teu sangue, porque eu sou imperfeito. Eu vou participar porque eu sei que o Senhor é misericordioso. Eu vou participar porque o Senhor, aleluia, através do seu sangue, perdoou todos os meus pecados. Se você está sendo oprimido, é facinho. Se o inimigo está querendo te oprimir, a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resistir o diabo, fica na posição, parar em pé, no jejum, na oração, levanta a tua cabeça, cerra os punhos, parte para cima, porque a vitória já é nossa, em o nome de Jesus. Amém? Aplauda Ele, querido. Ele está lá, aleluia, recebemos seu louvor, e é para isso que nessa noite, nós estamos neste lugar, para glorificar o nome do Senhor. Eu não sei qual é a sua situação, mas se nós voltarmos lá onde eu estava falando sobre Pedro, Pedro começou a olhar para as dificuldades, Pedro começou a olhar para as lutas, as ondas, né? Começou a olhar para o vento forte,
E de repente, ele que estava andando sobre as águas, ele começou a afundar. E Pedro disse: Senhor, me socorre! Pedro não é bobo não. Já disse: me socorre aqui. Jesus já deu a mão e disse: homem de pouca fé, mulher de pouca fé, porque você duvidou? Aleluia! Nós não podemos duvidar da palavra de Deus, queridos. Eu estou passando essa prova aí, porque eu pequei há 15 anos, 11 meses, 23 horas e 59 segundos, sabe até os segundos. Querido, teus pecados já foi perdoado. Olha, eu vou falar um versículo para você que eu gravei pela primeira vez, eu memorizei esse versículo. Ele diz assim: eis que para minha paz eu estive em grande amargura, tu porém tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Diga todos. Não ficou nenhum. Diga todos. Todos os nossos pecados, eles foram perdoados na cruz. Tanto aqueles que nós cometemos, se porventura ainda cometemos, o sangue de Jesus tem poder para purificar a nossa vida de todo pecado. Amém, queridos? Olha, gente, a gente tem que entender uma coisa. Quando nós recebemos as bênçãos de Deus, não é porque nós merecemos, é pela graça. A palavra graça quer dizer favor imerecido. Nós não merecemos, mas Jesus, Ele olhou lá do céu e Ele foi com a nossa cara, Ele nos amou. A Bíblia diz: estando nós mortos, estando vós mortos em ofensas e pecados, Ele vos vivificou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Você está assentado nos lugares celestiais em Cristo. Eu posso até concordar com você que muitas vezes passamos tribulações, mas as tribulações, ela faz parte da nossa vitória também. Amém, queridos? Sabe, querido, o deserto não é para a nossa derrota, não. O deserto é para a nossa vitória. O deserto é um aprendizado. O deserto é lugar de bênção. Quando você estiver no deserto, dê glória a Deus. Porque muitas vezes é fácil a gente dar glória a Deus quando está tudo bom, tudo certo, tudo dinheiro no bolso, ou está tudo bem, glória a Deus. Mas quando vem a luta, nós já nos calamos. Eu quero dizer para você, todo dia cedo, eu oro a Deus. Quando eu termino de orar, eu digo: Senhor, me dê a alegria da tua salvação. Amém? Eu digo: Senhor, me dê a alegria da tua salvação, para que as pessoas vejam a diferença, para que as pessoas vejam que eu carrego a tua glória, a tua palavra, todo santo dia. Eu sei que eu não sou merecedor, mas através do amor de Deus, através do sangue de Jesus derramado por nós, nós temos ousadia para entrar na sala do trono. Na Bíblia diz isso em Hebreus 10, 19, que pelo sangue de Jesus Cristo, nós temos ousadia para entrar na sala do trono e falar com Deus, e falar: Pai, eu estou aqui, eu sou teu filho, abençoa a minha vida. Aleluia. Sabe, queridos, muitas vezes nós não compreendemos, passamos uma provinha, nós já estamos reclamando. Dê glória a Deus. Dá glória a Deus, irmão, não é falar glória a Deus, não é só isso não, faz parte, mas não é não. Mesmo que você não esteja entendendo o seu processo, mesmo você pode dizer assim: Senhor, eu não consigo ver uma luz no fim do túnel. Senhor, eu já orei tanto pelo meu marido e eu não consigo ver a salvação dele. Não ora mais não, agora entrega na mão de Deus. Diz: Senhor, está na tua mão, salva ele. Porque muitas vezes, querido, nós não temos fé, nós ficamos orando a vida inteira por a mesma coisa. Não é errado orar, mas tem hora que nós temos que começar a agradecer pela vitória.
Eu pedi, na última campanha do Daniel, eu pedi uma bênção a Deus. Eu não vou dizer a vocês o que é, mas na minha mente, eu já vejo ela na minha mente. Logo eu vou estar aqui falando para vocês, mas na minha mente eu já vejo. Sabe, querido, muitas vezes as pessoas falam, pastor, mas a gente não pode vir na igreja só por causa das coisas materiais. Pode sim. Primeiro de tudo é a salvação, mas nós podemos, porque Deus é seu Pai e Ele tem tudo para te dar. Independente até da sua fidelidade ou não, Ele é misericordioso. E eu digo para você, que hoje, Deus, Ele tem uma vitória para você. Sabe, querido, sabe, muitas vezes, a gente vem na igreja, a gente escuta a palavra, e muitas vezes lá fora a gente encontra um roubador de cimento, aí você fala, o roubador de cimento, pode ser qualquer coisa, uma pessoa, e você fala, olha, hoje eu tive uma palavra na igreja, e eu tomei posse da minha bênção, e a pessoa usada pelo diabo fala, você não vai conseguir não, é muito difícil isso aí. É verdade mesmo, que é difícil mas que é possível aleluia. É possível quando nós entregamos nas mãos de Deus. É possível quando nós ficamos na posição de Deus. Eu estou aqui orando, eu estou caminhando. Eu não estou caminhando para uma Canaã material, mas não. Agora eu caminho para uma Canaã celestial. E eu sei que eu vou cantar o hino da vitória em o nome de Jesus. Então, querido, não desista. Não desista dos seus sonhos. Muitas vezes tem coisa na sua vida que Deus muitas vezes já até usou alguém para falar. E você acha que não vai acontecer, mas vai. Se foi Deus que falou, vai. Mas é o tempo dele. Mas eu já agradeço a Deus pela minha bênção. Amém, queridos? Eu já agradeço a Deus. Eu já agradeço a Deus e na minha mente eu vejo a minha vitória. Então fique em pé. Aleluia. Quero dizer para você nessa noite, não faça como Pedro, quando vê a luta, quando vem a tribulação. Queridos, faça uma oração, não precisa ficar 24 horas de joelho não. Chame o seu esposo, se ele for cristão, ou seu filho, ou se você for sozinho em casa, feche a sua porta. Comece a orar, comece a falar com Deus, comece a colocar, sabe, a sua vida diante de Deus. Faça um jejum, leia a Bíblia, busque, né? A Bíblia diz aqui que Josafá, quando ele recebeu a notícia, ele não foi correndo lá e se esconder não. Ele foi para dentro do templo, ele foi para a casa do Senhor. E ele começou a pedir socorro ao Senhor. Ele começou a dizer, Senhor, me socorre. E tem uma coisa muito importante, irmãos, que ele disse. Ele disse assim, nós não temos força alguma nas nossas mãos, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Não tire os olhos do Senhor. Não tire os olhos do seu sonho, do seu objetivo. Uma pessoa que para de sonhar, irmãos, eu não vou dizer que ela está morta, mas ela está quase morta. Sempre sonhe. Enquanto você sonhar, a esperança. Sonhe com o impossível, não sonhe com coisa boba não, coisa boba você mesmo faz. Sonhe com coisas grandes, sonhe com milagre. Assim como diz a palavra de Deus, nada é impossível àquele que crê. Nada, 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 irmãos. Nada. Davi olhou para aquele gigante. Nenhum irmão dele queria enfrentar o gigante. Tudo grandão, tudo forte. Mas ele disse, olha, você veio a mim com lança e com espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos a quem você tem afrontado. Faça isso. Se coloque na presença de Deus. Irmãos, você tem que ter uma iniciativa. Às vezes, eu vejo aqui, muitas vezes o apóstolo fala,
Irmão, você quer ser abençoado? Você viu a palavra e vem aqui na frente, você vai receber uma oração para confirmar isso que você creu. A sua vinda aqui é isso. Aí quase ninguém vem, daqui a pouco ele começa a falar e os irmãos começam a vir. A fé não é isso não, a fé é dizer, eu vou agora, eu vou na frente receber uma oração, eu vou receber porque a minha vitória já é certa em nome de Jesus, amém? Olha, querido, eu já estou encerrando, mas eu quero falar uma coisa simples para vocês. Eu já não sou aquelas belezas, né? E eu ficava sentado ali na fileirinha de cadeira e eu tinha um problema de nervo ciático, irmãos, era aquela dor aqui, ó, descendo aqui, ó, até aqui. E eu levantava assim, ficava ali de meio de cara feia, os irmãos achavam que eu estava com algum problema assim, bravo com alguma coisa, mas não era, era dor. Porque muitas vezes a gente julga pela aparência. E o apóstolo chamava, vem aqui você que está com dor, e eu nunca fui. Aí um dia, irmão, eu estava com tanta dor, eu não aguentei. Veio um pastor aqui pregar. Olha só, para você ver como as coisas de Deus é simples. Aí ele disse assim, ó, eu vou orar agora. E você que está com a dor, vem aqui na frente. Aí eu fui bem ali perto da caixa de som. E o pastor Zara, ele estava do lado. Esse pastor pegou a mão do Zara, colocou aqui, do meu lado. Eu nem sei se eu falei para ele, mas ele colocou a mão dele aqui e pediu para o Zara orar. Irmãos, daquele dia em diante, nunca mais eu senti dor de nervo ciático. Nunca mais. Mas porque eu tomei uma iniciativa. Então eu digo para você nessa noite, querido, não desista. Não desista do seu sonho. Tome a iniciativa. Sabe? Não abandone a sua peleja. A Bíblia diz que Josafá disse, ficai, Deus disse para Josafá, e você, Josafá, fique em pé. O que é ficar em pé? Ficar na presença, na casa do Senhor, buscar Deus, acreditar, ter fé. E o que é que aconteceu? Queridos, eles não levantaram uma arma. Deu lá uma coisa lá no meio do exército, os 3 exércitos, e eles começaram a se matar, eles mesmos, se matar uns aos outros. E eles foram só recolher os despojos. Amém? E é isso que vai acontecer com você nessa noite. Aleluia. Qual é a sua dificuldade? Aleluia. Qual é a sua dificuldade? Agradeça já a Deus pela sua vitória. Fique em pé. Fique em pé na presença do Senhor. Oh, aleluia.